Agora, olha só isso. Um estudo publicado pela BMC Pediatrics apontou que 80% dos adolescentes brasileiros têm 2 ou mais comportamentos que facilitam a predisposição a problemas como obesidade, hipertensão, diabetes e até câncer. E para entender os possíveis motivos desse número e os fatores que levam a essas condições, a gente conversa agora com a Alana Gomes, residente pós-doutoral da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais e pesquisadora desse estudo. Olá, Alana, uma boa noite. Seja muito bem-vinda ao News 19 Horas. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Muito obrigada. Alana, para a gente começar então entendendo essa pesquisa, queria que você contasse para a gente quais são esses comportamentos que fazem tanto mal aos jovens. Então, Renata, nós identificamos alguns fatores de riscos que eles são as principais causas dessas doenças crônicas não transmissíveis, né? Como você citou, que é o diabetes, câncer, doenças respiratórias crônicas e as doenças cardiovasculares. Então, esses fatores de risco, como a inatividade física, alimentação inadequada, o tabagismo e o consumo de bebidas alcoólicas, eles estão entre as principais causas dessas doenças e que foram identificados com uma grande prevalência nesses adolescentes, que além, né, de ter esses fatores, eles estão acumulando, especialmente 2 ou mais fatores, chegando a ter 7 fatores por adolescentes. Agora, a falta de atividade física foi o comportamento de risco aí mais comum entre os adolescentes. Como tornar o exercício atrativo para esse grupo, essa faixa etária, que muitas vezes eles estão se descobrindo, não aceitam conselhos, acham que sabem de tudo? É importante a gente entender a realidade a que eles estão inseridos, propor talvez atividades que eles tenham mais afinidades. Isso, Renata. Então, assim, a atividade física, né, ela é um principal fator protetor para a saúde. E ela tem que estar presente em todo o ciclo de vida. Contudo, né, os adolescentes, eles passam, né, por intensas físicas, mentais, sociais. Então, as estratégias para promover essa prática de atividade física, como também há outros fatores protetores para a saúde, envolvem desde ações, né, governamentais, pensando, esse jovem, ele precisa também de ter um espaço para praticar atividade física, né? Então, praças, investimento nos programas da academias da saúde, sair, né, desse tempo de tela que também a gente identificou, e aí pensando nesse monitoramento dos próprios pais e responsáveis de reduzir o tempo de tela e tentar estimular um pouco mais esse adolescente, às vezes nos finais de semana, a sair de casa, a andar de bicicleta, jogar bola, nessas atividades que requer todo esse movimento. No entanto, Renata, a gente sabe que as mudanças que acontecem, a própria violência também pode impedir, né, dessa prática de atividade física em tempo livre, ao ar livre. Então, por isso também é muito importante o incentivo das atividades físicas na escola, né? Então, a educação física é muito importante. Então, esses pais têm que autorizar a prática de atividade física nas escolas. É preciso também que esses adolescentes, eles recebam essas informações, né, dessa importância e que, como você disse, por ser uma faixa etária específica, essas ações de educação, elas têm que ser mais dinâmicas, mais proativa, que vai envolver, né, desde uma estratégia, né, da macropolítica até mesmo dessa micropolítica, pensando nesse ambiente que esse adolescente está vivendo, né, no seu bairro, na escola e dentro de casa também. E aí junta, né, a importância da conscientização dos pais corresponsáveis, né, porque os adolescentes também seguem muito o comportamento das pessoas que estão no seu meio. Exatamente isso que eu ia te perguntar, como que os pais e as escolas, as instituições de ensino
podem ajudar nesse processo? A gente estava falando aqui da atividade física, mas também a importância da alimentação, né? Programas do governo com orientações, principalmente para aquele público mais carente que não tem muito acesso a esse tipo de informação, de qual é a porção ideal de legumes, de verduras, de frutas, qual é o consumo ideal por semana, por dia, para essas pessoas terem uma orientação mais efetiva e conseguirem, de alguma forma, mudar esse cenário, porque a gente estava falando aqui de doenças importantes e que muitas podem até aparecer a longo prazo, né? O que chama mais atenção, né, quando se tem esses fatores de risco, já numa faixa etária tão jovem, é que a chance deles terem essas doenças durante a vida adulta, inclusive aumentar a mortalidade prematura, aumenta muito. Então, são fatores comportamentais, ou seja, eles podem ser modificados, né, que estão relacionados aos hábitos de vida. Mas em relação à alimentação, novamente, nós precisamos, né, de estratégias, de políticas governamentais e intersetoriais, Renata, porque a gente tem que pensar para além da saúde. E, como você disse, na redução dessas desigualdades. Por quê? Para eu ter uma alimentação saudável, onde eu preciso comer pelo menos 5 vezes por semana frutas, verduras e hortaliças, eu preciso ter um acesso a esse tipo de alimento. Então, para eu ter acesso a esses alimentos, os preços dele precisam ser mais acessível, mais em conta, mais barato. Então, é preciso promover também aumento da renda dessas famílias para que elas consigam adquirir esses alimentos. Então, isso é um ponto muito importante, porque os alimentos ultraprocessados, atualmente, eles são mais baratos, mais gostosos e são mais práticos. No entanto, ainda as pessoas precisam conscientizar, né? A gente tem as questões econômicas envolvidas, mas muitas das vezes são escolhas por essa praticidade desses alimentos ultraprocessados. Alana, está me ouvindo? Perdemos o contato, mas de qualquer forma a gente mostrou aqui para vocês um estudo importante. A Alana Gomes estava conversando com a gente, ela é responsável por esse estudo que mostra aí que 80% dos jovens têm hábitos que favorecem o desenvolvimento de doenças crônicas. Alana, você está conseguindo me ouvir? Perfeitamente, eu não parei de ouvir. A gente perdeu o finalzinho da sua resposta, mas para a gente concluir aqui, a gente falou aqui de exercício, de alimentação. Eu queria te perguntar sobre o sono. O quanto dormir pouco, que a gente sabe que muitos jovens fazem isso, né? Ficam acordados até tarde, de madrugada, tem ali poucas horas de sono. O quanto a falta de sono também pode impactar e desenvolver esses quadros crônicos. Renato, a questão do sono, né, ele envolve também muito, até mesmo a questão do tempo de tela, porque se esse jovem, ele fica muitas horas na tela, vai para a cama com o celular ou com tablet, computador, TV, isso vai interferir no sono, aumentando já um fator de risco que é esse comportamento sedentário. O sono, ele também desequilibra todas as nossas questões fisiológicas, metabólicas. No dia seguinte, pode ser que esse adolescente, né, ou até mesmo o adulto, a criança, eles não esteja tão disposto fisicamente para praticar uma atividade física, para sair, para deslocar. E, além disso, a questão da memória, da cognição, ela prejudica também até a disposição para preparar os alimentos mais saudáveis, né? Então, é preciso, né, que tudo esteja alinhado, regulado. É um desafio, mas é preciso começar a focar olhares nesse grupo, né, para que eles não se tornem adultos ou até mesmo jovens doentes. Nós sabemos hoje em dia de muitos casos de ansiedade e também depressão entre os jovens. É a saúde mental dos brasileiros aí sendo afetada cada vez mais cedo. Aí eu te pergunto, como que esses comportamentos de risco acabam interferindo no emocional dos jovens?
Renata, os jovens, né, eles já passam, né, fisiologicamente por várias transformações, né, mudanças do corpo, processo social, no meio que eles estão inseridos, um pré-vestibular, os ambientes que eles vão frequentar, muitos começam a trabalhar, né, nessas faixas etárias, igual identificamos no estudo de 16, 17 anos, ter mais autonomia, e isso gera um aumento de estresse, de ansiedade. E os estudos já mostram que momentos de estresse e ansiedade, a tendência de ter fator de risco aumenta, especialmente aqueles relacionados ao uso do tabaco, de bebidas alcoólicas e alimentos não saudáveis, porque é uma forma de ter o prazer, né? Então, se você está estressado, ansioso, você precisa, fica tentando arrumar meios, né, de minimizar esse estresse. Então, muitas das fugas é por meio desses fatores de risco, né? Então, o adolescente justamente da própria faixa etária também. Tá certo, Alana, muito obrigada pela entrevista, por nos trazer todos esses esclarecimentos. Uma boa noite para você, um ótimo final de semana, até a próxima. Para você também, para todos os ouvintes. Muito obrigada, até mais.